Graça e paz a todos, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos iniciando mais uma live para a glória de Deus nosso Pai. É com alegria que nós estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Então, se você quer aprender a palavra de Deus, nós estamos meditando de segunda a sexta. Nós temos aqui a nossa live, segunda a sexta, a nossa live, às 12 horas, meditando sobre um tema. E nós temos também um seminário, onde neste seminário, é um seminário à distância, onde você pode fazer seu curso, onde você pode estudar a hora que você quiser, onde você pode, as matérias, as aulas, elas ficam postadas aqui, Deus abençoe, Alain. As matérias do curso, elas ficam postadas aqui, e a pessoa pode estudar de onde quiser, de onde puder, a hora que quiser, e ela pode escolher também se ela vai estudar online. Então nós temos aulas ao vivo, aqui pelo Facebook, para qualquer lugar do mundo de fala portuguesa, às quintas, 20 horas, terça e quinta, 20 horas, e segunda e quarta, segunda de cada mês. Então, na próxima segunda nós teremos aula. Então, se você quer se matricular de qualquer lugar do mundo, é só mandar uma mensagem do WhatsApp para 55, que é o do Brasil, 85, que é aqui do Ceará, 9, que é o número que vem na frente, aí 9203-7604. 9203-7604. Então hoje nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. E estudando a doutrina do Espírito Santo, nós já estudamos os atributos da personalidade. Nós vimos que para um ser considerado uma pessoa, ele precisa ter intelecto, sensibilidade ou emoção, e volição ou vontade. E nós já vimos que o Espírito Santo possui intelecto, emoção e vontade. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da palavra do Senhor, nosso Deus e Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 16 e versículo de número 5. João 16 e versículo de número 5. Diz assim: agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque eu vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor, e pedimos a Tua bênção, a Tua graça em nossas vidas. Estende as Tuas mãos para nos abençoar, Pai. Em nome de Cristo, nós pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, Pai, nos abençoando poderosamente a todos aqueles que estão ouvindo, que Tu fales através das nossas vidas, ó Espírito Santo. Pai,
Em nome de Cristo nós pedimos e oramos. Amém e amém. Nós já vimos que o Espírito Santo tem intelecto, emoção e vontade. Então, boa tarde a todos. Boa tarde ao Alan, ao Fabiano, ao Ian, né? A todos. Nós já estávamos na transmissão, eu não sei o que aconteceu, que caiu tudo de uma vez aqui, tive que começar tudo de novo. E hoje nós vamos ver sobre, continuar sobre a personalidade do Espírito Santo, vendo que a Bíblia atribui ao Espírito Santo pronomes pessoais. Quando você estuda a gramática de qualquer língua, você vai ver que pronome é uma palavra usada para substituir um nome. Então nós temos os pronomes, no caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, certo? Vós, eles e elas. Aí nós temos me, te, se, lhe, o, a, os, as, certo? Nos, vos, eles, elas, que são os pronomes se, os, as, que são os pronomes do caso oblíquo, átomo. Aí temos mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo. Os pronomes oblíquos do caso o tônico, né? Então, existem os pronomes pessoais. Eu, tu, ele. São os pronomes eu, tu, ele. Eu é o emissor. Eu é aquele que fala. É o pronome mais pessoal de todos. Tu é com quem eu falo. E ele é de quem eu falo. Então, eu é o emissor, tu é o receptor e ele é o assuntor. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo possui pronomes pessoais que indicam a sua personalidade. Em Atos 10 e 20, diz assim a palavra de Deus: levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Porque eu os enviei. Então Pedro está orando, ele viu aqueles animais puros e impuros, segundo a regra do Antigo Testamento, num lençol, uma voz dizendo mata e come. Pedro relutante, dizendo que não ia comer animais que ele nunca tinha comido, ou comum, que todas as gentes comiam. Eles tinham uma lista de alimentação separada, exclusiva. Então Pedro está ali quando de repente os emissários de Cornélio chegam, batem a porta, procuram por Pedro. Pedro jamais atenderia a um pedido de um gentio, porque a sua religião não permitia anterior, todo o seu passado o ensinara a não se relacionar com um gentio. E aí há uma necessidade de uma intervenção do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz o que acabamos de ler: levanta-te. E esse termo levanta-te é um termo usado lá nos profetas. É uma coisa comum na Bíblia Sagrada para dizer é urgente, para dizer não demore, para dizer atenda imediatamente. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então o Espírito Santo chama-se a si mesmo de eu. Nós já vimos que ele tem autoconsciência. Ele sabe diferenciar o eu do tu, do ele. Ele sabe diferenciar do ele. Ele sabe que ele é uma pessoa distinta do pai. Por exemplo, o gato não tem consciência da sua gateza.
o cavalo da sua cavalice, mas o ser humano, que é uma pessoa, por isso ele é a imagem de Deus, ele tem consciência de si e consciência do outro. Ele sabe distinguir. E o Espírito Santo sabe que ele é uma pessoa, que ele é um indivíduo divino. Ele diz assim, eu, é o pronome mais pessoal de todo. O Espírito Santo chama-se a si mesmo de eu. E ele vai chamar de novo, só que agora o pronome é oblíquo, átomo. Ele diz assim, Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então isso é o que nós vamos ver lá na frente, que o Espírito Santo fala. Disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse? Apartai-me. Me é um pronome oblíquo, átomo. Eu, e o equivalente a eu é me. Então nós temos eu, me, a mim. Então me é igual a eu. Apartai para mim. Numa linguagem literal, apartai para eu. Só que eu não cabe preposição. Então a gente diz apartai-me ou apartai para mim. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem pronomes. Amanda. Deus abençoe, Amanda. Que prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe Francisco Gilberto. Grande Gilberto. Deus abençoe. Então o Espírito Santo tem. Ele chama-se a si mesmo de eu. E ele diz, apartai para mim. Então ele é uma pessoa, porque ele tem pronomes pessoais. Então nós já vimos que ele tem intelecto, ele sabe. Nós vimos que ele tem sensibilidade, ele se emociona. Nós vimos que ele tem vontade. E agora nós estamos vendo que a Bíblia vai usar pronomes pessoais para indicar que o Espírito Santo não é uma força, mas um ser pessoal. Outro, agora quando Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo, ele usa a terceira pessoa, ele. Jesus sempre chama o Espírito Santo de ele. E aí em João 16, 8 e 14, Jesus vai chamar de ele. Então Jesus é o emissor, então Jesus é o eu. Os discípulos é com quem Jesus está falando, então eles são o tu. E o Espírito Santo é o assunto, então por isso que é chamado ele. Aí Jesus diz assim, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Então Jesus chama o Espírito Santo de ele, pronome pessoal. Quando ele vier, terceira pessoa do singular. Quando ele vier, no texto que nós lemos, para começar esta live, Jesus está se despedindo dos discípulos. E Jesus diz que os discípulos ficaram profundamente tristes quando ele disse que iria voltar ao Pai. E Jesus diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, a palavra Consolador é parácletos. Vem de duas palavras, pará, que é uma preposição, ao lado de, e kaléu, é alguém chamado para estar ao lado. Daí a nossa palavra advogado. Então esta palavra é traduzida por consolador, ajudador, advogado, certo? Protetor. A palavra mais comum é consolador. Então Jesus disse, eu vou enviar o Consolador. E Jesus convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E nós vimos que
existe uma palavra técnica chamada de economia divina, para fazer a gente entender esses textos. Então, na economia divina, que vem da palavra oikos, casa, nomos, lei, as leis de uma casa, que a Trindade Santa, se você quiser fazer um seminário à distância, nós temos à noite, você pode assistir uma aula hoje às 20 horas, e este seminário vai ensinar você a palavra de Deus. Então é um seminário que você pode fazer de onde você estiver. Então você pode fazer ou online, hoje às 20 horas, ou quando você, se caso você não puder fazer online, né? Então ele fica gravado, você pode estudar de madrugada, de manhã, meio-dia, você pode estudar a aula toda, pode estudar a aula aos pedaços. Então fica a seu critério, você que vai fazer o seu estudo, porque é um estudo à distância. Então quem tem que se preocupar em aprender é você. Então você pode se matricular mandando uma mensagem de WhatsApp, certo? É só WhatsApp, certo? Para 9203-7604. 9203-7604. Aí o código aqui é Fortaleza, 85. Eu queria pedir ao irmão Fabiano, por favor, a irmã Kelly. De qualquer lugar do mundo você pode estudar conosco, certo? Você bota 55, que é o código do Brasil, 85, que é o código de Fortaleza, aí tem um 9 na frente, que é para não dar nenhum problema, aí 9203-7604, 9203-7604. Então hoje nós estamos estudando sobre Espírito Santo, e esta matéria você vai ver de forma mais aprofundada neste seminário, que você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Hoje 10/9, né, quinta-feira, 10/9/2020, e eu sou o pastor Gilberto Rebouças, e você pode estudar conosco. Então, você que ainda não tem uma formação teológica, você que gosta, que ensina, que prega, e que precisa de orientações, de livros e de fazer um curso de teologia, então mande a mensagem para 9203-7604 e assista hoje, se você puder, uma aula. Se você não puder, entre no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, e você vai ver lá as aulas, né? As aulas que nós temos dado. Então você que faz. Então se você tem duas maneiras de estudar, que você pode escolher uma ou outra, ou as duas. Você pode estudar ao vivo, online, assistir às aulas, terça e quinta, às 20 horas, então hoje, às 20 horas, nós teremos aula. E segunda e quarta, segunda de cada mês. Ou, caso você diga, pastor, eu não posso, porque nesta hora eu tenho uma atividade, eu tenho um trabalho, etc. Você pode estudar a qualquer hora, porque ela fica gravada. As aulas do curso, elas ficam gravadas. E a gente envia através do WhatsApp. Você manda o seu nome completo, você manda um endereço de e-mail para que a gente possa mandar o material, e aí a gente manda o material para você. Então, entre em contato, 9203-7604, e faça a sua matrícula e estude em casa, sem sair de casa, e aí você que vai fazer seus horários. Jesus diz assim: todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então nós vimos que na economia divina, ou seja, a trindade econômica, cada pessoa tem seu papel. Então o Pai enviou o Filho, o Pai planejou a salvação, o Pai enviou o Filho executou a salvação, agora o Filho retorna ao céu, porque sua obra salvífica está acabada. Por isso é que nós não acreditamos em quebra de maldição, não acreditamos em maldição hereditária, não acreditamos em cobertura espiritual. Por quê? Porque não é isso que ensina a Bíblia.
O que ensina a Bíblia é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a palavra criatura é a tradução da palavra physis no grego, que é criação. Deus criou de novo. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E Paulo diz que no batismo, esse batismo cristão representa a nossa união mística, que é outra palavra usada na teologia, para falar de união espiritual, dizendo que nós nos unimos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então, nós já morremos com Cristo, então nem o morto tem mais maldição, nem o morto deve mais nada, nem o morto tem mais necessidade de cobertura espiritual, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E nós vimos que a palavra de Deus, ela vai nos ensinando e mudando a nossa vida. Então nós não precisamos, qualquer doutrina que acrescente algo é heresia. Então qualquer doutrina que diga que ainda há alguma coisa a ser feita, como quebra de maldição, cobertura espiritual e tantas outras coisas, são algo a mais do que o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus é completo. Por isso eu sempre digo, essa é uma frase gilbertiana, que o verdadeiro evangelho anuncia a suficiência do sacrifício de Jesus para a salvação. O que a gente precisa para ser salvo? Somente do sacrifício de Jesus Cristo. Somente ter fé no que Ele fez. Então não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, é o que Ele fez. Então na teologia, se criou alguns termos técnicos para facilitar a nossa vida e a nossa compreensão. Então, economia significa que cada pessoa tem um papel. Então, Jesus terminou a sua parte da salvação. A salvação agora está consumada, tanto que ele diz lá na cruz, tetelestai, que quer dizer está consumado. Né? Está liquidada a fatura, segundo William Carey Taylor, que é o dicionário de grego do Novo Testamento. O que acontece? Jesus terminou sua obra salvífica. A obra da salvação está concluída. O autor aos Hebreus diz, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que por ele se chegam a Deus. Então Jesus não precisou fazer várias ofertas, morrer várias vezes, porque sua obra foi única e perfeita. Então o que acontece? Agora está na hora do Espírito Santo vir fazer a sua parte. Nós vimos que o Pai planejou, o Pai enviou o Filho termina a sua obra, morrendo na cruz. Então o Filho está avisando os discípulos, olha, eu vou morrer na cruz, vai terminar meu papel, eu vou voltar para onde eu primeiro estava, ao lado do Pai. E aí os discípulos ficaram tristes. Jesus disse, mas não fique triste, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Paráclitos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Então, quando Jesus sobe aos céus, e a Bíblia diz, o Espírito Santo não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou seja, voltado à sua glória. Porque Jesus tem dois estados. O estado de humilhação e o estado de exaltação. O estado de humilhação, Jesus está na sua glória, e aí ele agora resolve se despir da sua glória e se fazer homem, colocar-se debaixo da vontade do Pai e obedecê-lo até a morte. E Paulo diz em Filipenses, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, que é doulos, que é escravo. Servo é um eufemismo, é uma suavização da palavra. Então Jesus agora assume a forma de servo, e achado em figura humana, tornou-se obediente, mas obediente até a morte. Então do seu nascimento
até a morte, nós temos o seu estado de humilhação. Esse estado também é chamado, na teologia, de encarnação. Encarnação não diz respeito apenas ao período do nascimento, apenas ao dia em que Jesus nasceu. Mas quando na teologia se fala de encarnação, é todo o período que vai do nascimento até a morte, do ministério terreno do Cristo. Então esse período é chamado de encarnação ou estado de humilhação. E aí agora, com a morte e ressurreição, começa o seu estado de exaltação. Jesus vai voltar para onde primeiro estava. E aí diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então aí nós temos em um texto os dois estados. Então, do nascimento à morte, nós temos Jesus em seu estado de humilhação, vivendo aqui como um servo sofredor, profetizado por Isaías no capítulo 53. Então, ele está agora cumprindo o seu papel, mas ele está terminando, ele sabe que está chegando a hora de partir. Então ele diz que agora vai entrar em ação a pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem para implantar esta salvação no coração daqueles que creem e para impulsionar a igreja para que ela leve essa salvação aos quatro cantos da terra. Então Jesus disse, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus, quando aqui estava limitado por causa do corpo. Então, porque ele tinha um corpo físico, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma visível. Mas o Espírito Santo, como não tem corpo, pode estar em todos os lugares, representando a Santa Trindade. É tanto que Jesus disse, se alguém me ama, será amado de meu Pai. E eu e o Pai o amaremos, nos manifestaremos a Ele e faremos nele morada. Como? Através do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem a nós e mora em nós, né? Então, o Pai e o Filho estão juntos. Então, isso é o que a gente chama na teologia de economia divina, que cada pessoa da Trindade tem um papel na obra da redenção. E aqui Jesus vai explicar isso. Convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá para fazer a parte conclusiva, a parte final do processo da salvação. Aí Jesus diz, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, de não crer em mim, da justiça, porque eu estive aqui, eu sou o justificador, eu sou justo, e do juízo, dizendo o diabo já está julgado. E aí Jesus diz, eu tenho muito que vos dizer, tenho muito que ensinar a vocês, mas vocês não podem suportar. Não dá, não vai entrar na cabeça de vocês o que eu tenho a dizer. Mas quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai nos dar largueza de mente, vai ampliar os nossos horizontes, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, porque ela é demais para a nossa mente. Então, para conhecer a palavra de Deus, cada cristão precisa de maturidade. A palavra de Deus faz-se necessário que a gente tenha maturidade. Muita gente não consegue compreender a palavra de Deus porque ela não tem essa intimidade com o Espírito Santo. E não tendo essa intimidade com o Espírito Santo, ela não tem maturidade. E não tendo maturidade, o Espírito Santo não pode revelar ela.
É tanto que Jesus sabia, Jesus disse, olha, vocês não podem suportar agora. Não dá para ensinar, não é a hora, vocês não têm condição de aprenderem o que eu tenho a vos dizer. Mas vai chegar o momento que o Espírito Santo vai vir, vocês vão amadurecer e vocês vão ser capazes de compreender a minha mensagem, a minha palavra, a minha proposta, o meu evangelho. Né? Então agora nós estamos vendo que o Espírito Santo é uma pessoa que foi enviado e ele vem para convencer o mundo, e o pior pecado é o de não crer, é o pecado da descrença, da justiça vista, manifestada em Jesus Cristo e que pode ser outorgada a nós, do juízo, porque o diabo já está julgado. Aí ele diz, ainda tem muito que vos dizer. Vocês precisam aprender, o que vocês têm para aprender é imenso. Mas ele diz, mas vocês não podem suportar agora. Não dá para eu dizer agora, porque Jesus diz, vai bagunçar a cabeça de vocês, o entendimento de vocês. Ele diz, mas quando ele vier, ele, o Espírito Santo, sempre Jesus vai chamar ele. O Espírito da verdade, ele de novo, ele vos guiará em toda verdade. Então o Espírito Santo é chamado de eu, ele chama a si mesmo de eu, e Jesus chama o Espírito Santo de ele. Aí em João 14, 17 a 18, que é outro texto, 14 e 16, são 2 capítulos, onde Jesus fala da promessa do Consolador, do Paráclitos. Né? Se você pegar a primeira de João, vai ter lá, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. A palavra advogado ali é a palavra Paráclitos. É a palavra Consolador. Então nós temos um Consolador na terra, um advogado na terra e um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Então em João 14, 17, 18 diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Como é que Jesus vai voltar? Né? Em princípio, através do Espírito Santo. Então, a presença do Espírito em nós é a presença de Jesus Cristo, é a certeza de que Jesus continua conosco até a sua segunda vinda, que a teologia chama pela palavra grega de parousia. Certo? Então, nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o eu. Ele é aquele que tem consciência de si e do outro. E nós vimos que nós estamos estudando de forma acadêmica e prática. Né? De como a gente coloca estas informações na prática, no púlpito, na vida, né? No cotidiano, no dia a dia. Né? Francisco, Deus te abençoe. Né? Robson, Deus abençoe. Tá bom? Então, o que acontece? O Espírito Santo é o eu. Né? Ele tem consciência de si mesmo, ele sabe que ele é distinto do outro. Isso nos ensina que cada ser humano é um indivíduo distinto. E cada ser humano é diferente. Então, cada um tem seu ritmo, tem seu tempo, tem seu modo. A igreja não é um quartel onde todo mundo é igual, tem a mesma farda, o mesmo corte de cabelo, só muda a patente, mas todo mundo anda debaixo da mesma regra. Né? Na igreja nós temos que saber que cada indivíduo é único, é o eu. E aí quando a gente conhece, compreende isso, e o Espírito Santo sabe muito bem o que é isso, a gente sabe que nem todo mundo vai seguir o nosso passo.
A gente que ensina sabe, tem aluno que ele dispara. Que você ensina, ele pega rápido. Tem outro que leva um ano para ele pegar. Tem outro que o HD dele, o software, não é muito rápido. A velocidade da internet dele é lenta. Então o que acontece? Você vai ter que ir devagarinho, sabendo que cada pessoa é diferente. E o grande problema é que na igreja muitas vezes nós agimos sem ter essa noção do eu. De que o eu é diferente do tu, que é diferente do ele. Se nós tivermos essa compreensão, nós vamos ver que cada ovelha, que cada ser humano, cada colega de trabalho, cada pessoa tem sua individualidade, é diferente. E nem todos vão responder do mesmo jeito. E aí nós vamos ter uma facilidade melhor, uma melhor facilidade para poder lidar com as pessoas, sabendo das potencialidades e das limitações. Então a gente descobre que cada pessoa é diferente. E aí a gente já não tenta mais tratar todo mundo do mesmo jeito. A gente já sabe quando pode entrar um pouco mais forte. A gente já sabe quando conversar um pouco mais discreto. A gente já sabe como lidar com as pessoas, porque a gente começa a perceber as individualidades, porque a igreja é composta de vários indivíduos. A igreja é um todo, mas nesse todo é como uma parede que tem vários tijolos. Nós já vimos que todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Então, nesta parede tem vários tijolos, e cada tijolo desse é um indivíduo com pensamentos, com sentimentos, com desejo, com uma história de vida diferente. Cada indivíduo é distinto. Cada indivíduo é um eu. Tem gente que passa pelas lutas e fica abalado. Tem gente que passa pelas lutas e diz: eu nem senti, eu não vi, me serviu, foi de inspiração. Então, quando a gente começa a descobrir essa individualidade do Espírito Santo, a gente começa a descobrir a nossa individualidade. A gente olha para nós, porque à medida em que eu leio a Bíblia me lê. À medida em que eu interpreto a Bíblia me interpreta. Ela começa a dizer: Gilberto, você é um indivíduo único. Não existe outro igual a você, todos são distintos. Existem com mais potencial, com menos potencial. Existe gente que é distinta de você. E aí eu começo a compreender mais as pessoas. Porque há pessoas em que a vida dá um monte de pancada e ele usa essas pancadas como motivação. Então ele vai em frente, ele luta. Outros não, essas pancadas, as mesmas pancadas, elas paralisam. Então tem indivíduo que tem condição de aprender rápido, tem indivíduo que você leva um ano para ensinar e ele ainda não aprende. Então tem gente que é forte, tem gente que é fraca. Tem gente que a sua psique, a sua mente, a sua parte psicológica, ela é forte. A pessoa aguenta todas as trombadas e batidas da vida. Mas tem gente não. Tem gente que a sua psicologia, a sua parte psicológica é super sensível. E que a vida vai deixando marcas nela. Tem gente que é feliz, que é extrovertida, que é brincalhona. Tem gente que é introvertida, calada, fechada. Então, quando a gente percebe que o Espírito Santo é o eu, significa que existe o outro eu. E o outro eu, que existe o tu e o ele. E que a gente deve saber. Porque geralmente nós queremos que todo mundo seja igual a nós. Nós temos a pretensão, a soberba de achar que nós somos a régua. E que a pessoa, já que eu passei, a pessoa deve passar. Já que eu fiz, a pessoa deve fazer. Já que eu aprendi, você deve aprender.
E a gente acaba esquecendo da individualidade de cada um, da unicidade de cada um, que cada pessoa é única, que cada pessoa tem seu tempo, seu modo, sua maneira de agir e de reagir. Quando a gente entende isso, e aí Jesus chama o Espírito Santo de ele. Agora, o Espírito Santo já não é mais o eu individual. Ele é agora o assunto. Ele é o assunto de uma conversa entre Jesus e seus seguidores, seus discípulos, seus matetês, que é a palavra seguidor. Seguidor, aluno, discípulo. Certo? Só que discípulo na Bíblia significa alguém que quer ser a imagem e semelhança do seu Senhor. Não é apenas alguém que quer seguir os seus ensinamentos. Então o Espírito Santo agora é o ele. Ele é o assunto. E sendo ele o assunto, os discípulos deviam entender. Então eu e você, por isso nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo na era em que a Trindade inteira está trabalhando, mas quem está desenvolvendo o papel agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo está desenvolvendo seu papel na salvação, no projeto e no plano da redenção. Então Jesus fala, ele é o assunto. Então eu é o que falo, tu é com o que eu falo, e ele é o assunto do qual nós estamos falando. Então nós precisamos estudar a Bíblia para conhecer a pessoa do Espírito Santo. E se há alguém que a gente precisa estudar com muito cuidado, com muita cautela, é a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha nos bastidores. Porque o Pai envia o Filho glorifica o Pai. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai glorificar o Filho. Então o Espírito Santo, ele trabalha para levar a gente a orar, por exemplo. Quando a gente ora, tem gente que ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei a quem ele está orando. Porque como é que se deve orar? Se deve orar ao Pai, em nome do Filho, que é o mediador, inspirado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar. Então, o Espírito Santo é que nos inspira. Quando você se dobra o joelho, quando nós dobramos o joelho, quando nós vamos orar, é porque o Espírito Santo está tocando em nossos corações para que a gente ore, para que a gente interceda, para que a gente busque. Mas aí a gente vai buscar e a gente não sabe o que dizer, nem como falar. Tem horas que nós mesmos reprovamos as nossas orações. Tem horas que a gente diz assim, meu Jesus, como é que o Senhor aguentou? Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia fazer uma oferta a Deus, e eles tinham oferecido um animal com defeito, o profeta Malaquias diz assim, pegue esse mesmo animal que você trouxe para oferecer a Deus e vá ao governador e dê a ele de presente e peça algum favor a ele e veja se ele te atende com uma oferta como essa. Porque era uma espécie de insulto trazer um animal dilacerado, um animal que não prestava para a pessoa. E muitas vezes eu acho que Deus deve pensar assim a nosso respeito. Vá com essa sua oração, fazer um pedido ao governador, a um parlamentar, com essa sua oração aí e veja se ele te atende. Então Deus é tão bom que o Espírito Santo nos chama à oração, que o Espírito Santo nos inspira a orar. Mas aí chega assim, e eu tenho algum direito?
e eu tenho algum mérito diante do Pai, como é que o Pai vai ouvir-me? Vai tirar um tempo para me escutar? Aí é onde a gente tem um mediador. É aí onde a gente tem alguém que tem mérito diante do Pai. É Jesus Cristo. Aí quando a gente diz assim, em nome de Jesus, nós estamos dizendo no nome daquele que tem mérito. Nós estamos orando no nome do mediador. Então agora o Pai se inclina para ouvir as nossas orações por causa dos méritos do Filho. E aí nós oramos ao Pai em nome do Filho, inspirados pelo Espírito Santo. Então nós não oramos assim, eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se você pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai pedir a quem? Vai pedir a quem? Então a gente pede ao Pai, em nome daquele que nos dá garantia. Porque a Bíblia diz, tantas e quantas forem as promessas de Deus em Jesus Cristo, tem o sim e o amém. Então nós oramos ao Pai em nome do Filho, sob debaixo da inspiração do Espírito Santo. E nós vamos tirar aqui depois desse estudo sobre o Espírito Santo, nós vamos fazer uma série de estudos da Palavra de Deus sobre a oração, que é uma das coisas fundamentais no cristianismo. Então o Espírito Santo é o assunto agora. Jesus agora vai falar aos discípulos sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele chama o Espírito Santo de Consolador. Ele diz que o Espírito Santo vai guiar. Ele diz que o Espírito Santo vai ampliar os horizontes. Porque muitas vezes os nossos horizontes são limitados por conta da nossa escolaridade, por conta da nossa espiritualidade, por conta do ambiente onde a gente viveu, por conta da doutrina que nós recebemos, por conta da nossa personalidade. Então, existe uma série de fatores que vão influenciar no nosso conhecimento do Espírito Santo. Uma série de fatores. Por exemplo, se eu tenho dificuldade, baixa escolaridade, eu vou ter dificuldade de interpretar as Escrituras. Uma das coisas que eu tenho visto que mais causam prejuízo na academia, no estudo da palavra de Deus, é a baixa escolaridade. É a dificuldade que as pessoas têm de interpretarem textos. Hoje há um termo para isso, chama-se analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? A grosso modo, é alguém que sabe ler, é alguém que lê qualquer texto, mas é alguém que não sabe interpretar o texto. Ele lê o texto, você pede para ler e a pessoa lê. Aí você diz, agora me diga o que você entendeu. A pessoa começa a parar. E quando ela começa a tentar explicar o que ela entendeu, você percebe que ela não entendeu muita coisa. Que o entendimento ficou profundamente limitado. E aí você percebe, né, que a pessoa não conhece as palavras, não tem conhecimento, não tem um rico vocabulário. Então tudo isso é um fator limitante. Outro fator é a nossa personalidade. Tem gente que é aquele da imposição, diz, eu acho que é assim, então ele não se abre mais para ouvir nada de ninguém. Tem aquele que já é mais receptivo, então ele está aberto para aprender. Tem o ambiente onde a gente viveu. Se você viveu num ambiente de espiritualismo, de feitiçaria, de magia, então você vai estar muito
muito antenado com esse mundo espiritual. Então você vai valorizar muito essa questão espiritual. Então você vai estar muito preocupado com espíritos. Se você vive num mundo que não foi ligado a essas coisas, então você não vai ter tanto interesse pelas atividades espirituais, pelas manifestações espirituais. Então existe uma série de fatores que vão dizer. E nós precisamos estudar sobre o Espírito Santo. Porque Jesus falou sobre o Espírito Santo. Porque uma das últimas coisas que Jesus percebeu que os discípulos precisavam era aprender sobre o Espírito Santo. Era saber que o Espírito Santo é uma pessoa igual a Jesus. É tanto que Jesus diz assim: eu vos enviarei outro Consolador para que fique convosco. E no grego existem duas palavras para outro. Uma palavra é allos, a outra palavra é héteros, que nós temos por hétero, porque é com H. Só que H em grego tem som de R, re. Então, o que acontece? O héteros é outro diferente, o allos é outro igual. Então, quando Jesus diz: eu enviarei outro Consolador para que fique convosco, a palavra lá é allos no grego. Significa outro igual, outro da mesma essência, outro que é uma pessoa como eu. A única diferença é que vocês não veem. E quantas vezes nós temos tratado o Espírito Santo com indiferença? E quantas vezes nós vamos dormir e nós não o cumprimentamos? E eu vou fazer aqui uma ilustração. É como se você viesse à minha casa e você passasse o dia aqui e eu não ligasse para você. Eu não tomasse noção de que você estava ali. Então você passa o dia e passa o dia esquecido. E assim acontece, você se chatearia, ficaria constrangido e iria embora. Porque você percebeu que você não foi bem-vindo, bem recebido. Assim, por causa da invisibilidade do Espírito Santo, nós muitas vezes não o tratamos como uma pessoa, como ele é. Então ele está conosco, ele mora em nós. E nós nem sequer sabemos muitas vezes isso, e nós nem sequer sabemos que ele é uma pessoa. E nós nem sequer oramos e dizemos: Pai, muito obrigado pelo Espírito Santo. Pai, muito obrigado pela direção do Espírito Santo. Pai, muito obrigado pela inspiração do Espírito Santo. Nós nem sequer quando oramos, quando vamos ler a Bíblia, pedimos: ó Espírito Santo, me ilumine. Nós nem quando vamos orar, nós dizemos assim: Espírito Santo, olha, não sei orar. Se o Senhor esperar por mim, o Senhor vai ver que a minha oração vai ser uma reza. E uma reza bem ruim. Mas se o Senhor me inspirar, se o Senhor me der as palavras, se o Senhor disser o que eu devo dizer ao Pai, se na hora que me faltar palavra, o Senhor gemer por mim, o Senhor interceder por mim. Então nós precisamos tratar o Espírito Santo como uma pessoa. E porque nós não temos tratado o Espírito Santo como uma pessoa, nós nos sentimos tão só às vezes. Nós estamos rodeados de gente, mas ao mesmo tempo nós estamos sentindo-se só. Porque às vezes as pessoas não, você está rodeado de gente que não compreende você. Você tem gente para todo lado, mas você se sente só. Porque você está rodeado de gente e você não vê que há uma pessoa invisível que está do seu lado e dentro do seu coração. E que esta pessoa é a única que nos compreende de verdade.
É a única que sabe das nossas dores, das nossas limitações, das nossas faltas, dos nossos defeitos. É o único que está ali trabalhando para nos consertar. É o único com quem eu posso conversar abertamente. Porque todos nós precisamos de alguém que a gente possa abrir o coração. Todos nós precisamos de alguém que a gente possa chegar e derramar na mesa toda a verdade. Tudo aquilo que nós estamos sentindo. E o Espírito Santo é uma pessoa, é o Deus que vive em nós. Mas que muitas vezes tem sido negligenciado, esquecido. E quantas vezes a pessoa está chorando pelos cantos, sentindo a falta de uma pessoa. E o Espírito Santo está bem ali, dizendo, eu sou uma pessoa. Eu sou o teu consolador. Eu sou aquele que veio para ficar do teu lado, o Pará, ao lado de Calel, chamado. Eu vim para estar ao teu lado, mas você me esqueceu. Mas eu sou o único que pode te compreender, eu sou o único que sei tudo. Eu sei quando você está falando em verdade, eu sei quando você está falando a verdade, eu sei quando você está arrumando desculpa, eu te compreendo de todas as maneiras, eu te conheço pelo avesso. Mas quantas vezes a gente isso que o Espírito Santo está? Então, vamos tratar o Espírito Santo como uma pessoa. E aí, a nossa vida vai ser diferente. Você nunca vai se sentir só. Você nunca vai se sentir abandonado. E Ele vai te ensinar, te dirigir. Ele vai mostrar o Pai. Ele vai glorificar Jesus. Ele vai transformar a nossa vida. Ele vai nos dar inspiração. A nossa vida vai ser mais feliz. Nós vamos ter força. E nós vamos compreender. E nós precisamos chegar a dizer Espírito Santo. Jesus disse que tinha muita coisa para me ensinar. Mas que naquela hora eu não podia aprender. Então, me leve à maturidade. Me leve ao alargamento de entendimento. Me tire da minha pequenez espiritual. Limitado. E amplie o meu conhecimento. E me dê poder para traduzir em prática aquilo que tens me ensinado. Que Deus nos abençoe. À noite nós teremos aula. Hoje, aula para o curso teológico à distância, o ESTAD. E você pode se matricular para aprender. E fazer um curso teológico não significa que você agora não precisa mais do Espírito Santo. Significa que nós precisamos. E também fazer um curso teológico não significa que o Espírito Santo não queira que você faça. Porque o Espírito Santo quer ensinar a palavra, quer ampliar os nossos horizontes. Ninguém é obrigado a saber, a nascer sabendo. Mas nós temos a oportunidade de aprender e precisamos ter a humildade. E eu quero terminar com uma frase que eu sempre tenho dito. Quem não tem humildade para sentar e aprender, jamais terá autoridade para levantar e ensinar. Vou repetir. Coloque aí Gilberto Rebouças. Quem não tem a humildade para sentar para aprender, jamais, em hipótese alguma, terá autoridade para levantar-se e ensinar. Deus abençoe. De segunda a sexta, nosso encontro aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade. Então, divulgue aí, vai compartilhando. Certo? Compartilha com os amigos. Compartilha no teu Facebook, nas tuas redes sociais. E hoje à noite, às 20 horas, aqui pelo Facebook, aula para o seminário de educação à distância. E se você quer fazer o seminário, certo? Então 9203-7604. 9203-7604. Tenha um bom dia. Até às 20 horas.